Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho. Ele guardou o melhor para o final. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Muito bem. Esse é um chamado à volta. Eu sinto claramente que a própria palavra profética deixa isso claro para nós. É um chamado à volta. Nós vemos isso claro quando o homem peca e tudo corria tão bem, e agora o homem se esconde de Deus. E o Senhor pergunta onde ele está. Onde você está que não está no mesmo lugar que costumava estar? Ou, onde você está? Então ele está fazendo a mesma pergunta. Onde você está? Por que não está no mesmo lugar que costumava estar? Por que não está no mesmo lugar? Esse homem, Adão, a Bíblia fala que na viração do dia, ele se encontrava com Deus e eles tinham comunhão, eles tinham intimidade. E é daí que vem a nossa autoridade. É da intimidade que vem a autoridade. É da intimidade que vem a santidade, que vem a autoridade. Intimidade, santidade, autoridade. A falta de intimidade faz com que você se distancie e não viva uma vida santa. Isso rouba a sua autoridade. Não é o que você faz. Você pode estar fazendo uma boa coisa, mas você não tem intimidade. Você não tem a comunhão. E talvez até faça boas coisas, que a gente considera como muito boas. Como, por exemplo, aquelas pessoas que o Senhor disse, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. O que essas pessoas estavam fazendo? Elas, de acordo com Jesus, elas eram praticantes da iniquidade. Mas elas apresentaram coisas boas que elas faziam para Deus, para as pessoas. Olha, Senhor, em Teu nome nós curamos, nós libertamos, nós expulsamos demônios, nós vivemos maravilhas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Mas o que Ele disse? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Porque nunca os conheci, quer dizer, é a atitude de Adão. Você está se comportando de uma maneira que não é você. Eu desconheço essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa aqui. Eu conheço aquela pessoa que estava no mesmo lugar, tendo comunhão comigo, mas esta que se afastou de mim, quem é você agora? Um pobre miserável, se escondendo atrás de folhas de figueira, com medo, fugindo e arrumando desculpas. No que você se tornou, Adão? Você era o homem mais poderoso. Você governava, você cultivava o jardim. E no que você se transformou após o pecado? Um miserável escondido atrás de folhas de figueira, com medo, um homem que não ocupa o seu lugar, um homem que foge e se esconde, arruma desculpas. Veja que uma pessoa com Deus, ela é uma pessoa que se afasta da sua intimidade com Deus, ela vai se transformando em alguém nada admirável, nem um pouco.
Bom, vamos nos lembrar de Sansão. Sansão, ele foi quebrando princípios, mas ele ainda continuou por um bom tempo tendo bons resultados. E sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas confundem aquele resultado, que talvez até é fruto de plantios e bons plantios, com agradar a Deus. Sansão não estava agradando a Deus, mas ele tinha resultados. Ele não estava agradando a Deus fazia tempo, desde o dia que se aproximou daquele cadáver do leão e pegou o mel e comeu e levou para seus pais, sem dizer a eles de onde tinha pegado aquele mel. Ele quebrou um princípio ali. E dali ele não parou mais. Você vê a busca dele pela mulher errada, no lugar errado, se envolvendo com as pessoas erradas, casamento regado a bebida, ele não podia, lembra do voto de Nazireu? Ele foi quebrando princípios. Porque o Nazireu não podia beber bebida forte, se aproximar de algo morto. As pessoas só lembram da parte que ele conta o segredo e a Dalila corta o cabelo dele, que era a outra parte do princípio de ser consagrado ao Senhor, ali, de ser um nazireu. Ele foi quebrando princípios. Então você vai quebrando hoje, você vai quebrando princípios, você vai quebrando, mas parece que ainda está tudo bem, eu ainda estou tendo resultados. E o que mais me assusta em Sansão é ver que ele não se deu conta quando o Espírito de Deus se retirou dele. Ele estava tão cego, tão envolvido naquele mundo carnal e de paixões, que ele não percebeu que o Espírito de Deus o havia deixado. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia. Como não sabia? Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu acredito que, para mim, esse é um dos versículos mais tristes e mais assustadores. É um versículo que me assusta e que faz com que eu peça misericórdia a Deus. Então, eu posso chegar num ponto de não perceber que Deus já me deixou e acreditar que está tudo certo comigo, quando não está mais. Então, isso aconteceu com um homem que foi gerado por milagre, foi gerado com propósito, foi um grande projeto de Deus. Eu costumo dizer que Sansão foi um dos maiores projetos de Deus. E suas paixões, né? Ele foi um homem de muitas paixões. Um homem que tinha uma fraqueza que foi vencendo a vida dele. Ele tinha tanto com Deus, ele recebeu tanto de Deus, mas ele acabou sendo derrotado pela sua fraqueza, pelas suas paixões. Mas ele continuou fazendo, você vê coisas incríveis acontecendo por intermédio dele. Mas sabe o que acontece? A vida de algumas pessoas tem sido como a vida de Sansão, uma sucessão de quebra de princípios. Vai quebrando, até que chega num ponto em que o Senhor deixa a pessoa, e é para o bem dela mesmo.
Então eles arrancaram os olhos dele, já que ele não via nada mesmo. Você vê que olha que coisa interessante, ele não tinha visão mais espiritual. E foi exatamente a primeira coisa que fizeram, foi arrancar os olhos dele. Eles arrancaram. E colocaram aquele homem, que era uma potência, uma arma poderosa nas mãos de Deus, para rodar um moinho. Então ele servia, os filisteus faziam zombarias dele, e agora então o inimigo zomba, o inimigo faz piadas, a pessoa vira o que diz a Bíblia, objeto de piada, de zombaria. Por quê? Porque ela foi quebrando princípios, ela vai na coisa morta, e na coisa morta tem mel? Tinha mel. Ah, como essa passagem é importante entendê-la. O pecado, como dizem Provérbios, o início é doce como mel, mas o final é amargo como fel. O pecado, ele é doce inicialmente, mas ele vai cobrar mais do que você pode pagar. Por isso que se você não se esconder em Cristo, você não se recupera. Ele vai custar mais, ele vai cobrar caro demais. As dores e as perdas serão tão grandes que não vai valer, não vale a pena. Mas ele pegou o mel de onde? De uma coisa morta. Ele tirou doçura daquilo que estava morto. E o pecado é exatamente isso, é você tirar um prazer, uma coisa que parece doce inicialmente, de algo que a Bíblia chama de morte. Você está se envolvendo com a morte, você está indo pegar algo, doce, onde só há morte. Então a pessoa, ela tenta suprir um vazio, uma carência, resolver um problema, ela vai buscar uma solução, uma coisa doce, numa coisa morta. Ela pode encontrar mel no cadáver, mas e o preço disso mais tarde? Porque ali foi o primeiro princípio que ele quebrou. Quando ele buscou o prazer, a doçura numa coisa morta. E ali ele quebrou um princípio, o primeiro da vida dele. E aí ele não parou mais, porque é exatamente isso, você quebra um princípio e você começa a quebrar mais princípios. Porque ele sabia, por que ele não contou para os pais? Porque ele sabia que ele não podia se aproximar de uma coisa morta. Mas ele quis aquele mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E aí ele começa a trilhar um outro caminho. Você pode ver que o comportamento dele só vai piorando a partir daí. Porque ele abriu uma porta terrível para a vida dele. Quando voltou os pais, repartiu com eles o mel. Ainda levou aquela maldição para a casa dele. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E algumas pessoas, elas vão lá e pegam o mel num cadáver. E elas não contam para ninguém de onde que elas tiraram aquilo. E elas vão levando aquela contaminação. Mas como é doce, as pessoas abraçam rápido o que é doce. Elas não têm dificuldade. Muitas se vendem porque é doce, porque é agradável, porque está fazendo uma diferença aqui na minha vida. Porque está me dando prazer, porque está me dando alguma coisa que eu quero. E algumas não basta elas irem uma vez, elas continuam voltando lá no cadáver para pegar mais mel. Mais mel. Mas de onde elas tiram essa doçura que vai condená-las, que está condenando a vida delas? De uma coisa morta.
Ah, bispo, então eu posso tirar uma coisa doce de uma coisa morta? Pode, mas isso vai te matar. Porque de onde você tira as coisas, a fonte que você bebe determina o seu futuro. A fonte. Qual é a fonte que você tem bebido? Onde você tem ido buscar solução para as suas demandas, para as suas dores, para as suas carências? Algumas pessoas têm imitado a Sansão e elas já leram a história de Sansão, elas sabem como termina a história, mas elas continuam indo lá no cadáver, lá na coisa morta, buscar uma coisa doce, porque tem algo doce lá no cadáver, lá no lugar de morte. Porque você tem que entender que um cadáver, que já estava lá há um bom tempo, cheira, tinha mel, mas aquilo devia ter um cheiro horrível, o lugar, imagina um leão em decomposição. Porque o pecado, ele cheira mal. O lugar onde ele está cheira mal. Cheira mal. O ambiente cheira mal. Eu já ouvi pessoas que foram, por exemplo, em casas de swing e contaram, confidenciaram que havia aquele cheiro, que é melhor, diz a Bíblia, né? Disse Paulo, tem coisas que eles fazem que é melhor não comentar porque é torpe. Então, tem expressões que eu não posso usar aqui. Tinha o cheiro daqueles corpos, o cheiro do que eles faziam. Aquilo exalava no lugar. Porque coisa morta fede, porque é coisa podre, está em decomposição. Mas algumas pessoas, elas estão dispostas a passar por aquele cheiro, por aquele constrangimento, para ir lá pegar a coisa doce, e elas saem comendo e se lambuzando pelo caminho. Isso tem sido uma destruição na vida de muitas pessoas. E eu creio que o chamado para esse tempo não é nem o ide, é o volte. É o volte. Volta enquanto você tem tempo. Volta a Sansão, aos princípios. Porque o seu final não vai ser bom se você não voltar. Volta à intimidade, volta para aquele lugar que você tinha paz, que você tinha esperança no futuro, porque estava andando com a pessoa certa. Onde você está, Adão? Onde você está? Não foi essa a pergunta de Deus? Onde é que você está? Por que não está onde costumava estar? Eu sei que esta é uma pergunta para muitos. Onde você está? Por que não está mais onde costumava estar? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Onde está você, Adão? Onde está você? Cadê o seu nome? Onde está você? Que um dia andou comigo na viração do dia. Um dia você teve intimidade comigo, você me amou, você queria estar comigo.
Você queria me servir? Você queria construir uma grande vida comigo? O que aconteceu com você? Você andou comendo daquilo que eu disse para você não comer? O que você andou comendo? De que fonte você andou bebendo? O que você andou colocando para dentro? De onde isso foi tirado? Você tem se alimentado a sua alma do quê? Preenchido a sua mente do quê? Do quê? Sabe, o Sansão ficou muito tempo no monte errado, olhando para Timna. E você começa a ficar muito tempo num lugar errado. Sabe o que vai acontecer? Você vai enxergar a coisa errada e você vai querer a coisa errada. Foi porque ele estava no lugar errado, que ele enxergou a mulher errada, que ele foi atrás da mulher errada, que ele se meteu em problemas. Lembra que os pais disseram, mas tem tantas mulheres em Israel que têm a mesma fé, o mesmo espírito que nós. Não, mas é essa que eu quero. Mas como que ele descobriu essa mulher? Ele estava lá, olhando para a direção errada. E assim, alguns hoje estão com alguns problemas porque eles ficaram muito tempo no monte errado. Eles ficaram muito tempo no lugar errado. Eles ficaram olhando para a direção errada. Eles olharam tanto que agora eles acabaram decidiram descer e ir para o território inimigo que ele foi levantado. Levantado. Para destruir. Agora começa, ele vai buscar fazer uma aliança de sangue com o inimigo. Com o inimigo que ele foi gerado para destruir. Se você começa a quebrar princípios, a sua visão de moralidade vai desaparecendo. E você começa a fazer concessões e concessões. Porque daí você vai ver, não demora, esse homem está deitando com uma prostituta. E aí piora, vai para os braços de Dalila. E você vê que um abismo vai puxando outro abismo. E dali para onde ele foi? Rodar moinho. E virar piada na boca do ímpio. Porque um crente que não vive plenamente a sua fé, ele só serve, ele é um sal insípido que só serve para ser pisado. Ele vira piada. Porque a vida dele não se diferencia dos demais. E tudo começa com o primeiro princípio que você quebra. Aí daí para adiante você não para mais de quebrar princípios. Você pode ver, a pessoa quebra o primeiro, ela não para de quebrar. E aí ela vai arruinando com a vida dela. A primeira menção de sangue, por exemplo, é quando fala de Abel, que a terra está clamando pelo sangue. A terra clamava por causa do sangue de Abel que foi derramado. Como tal, o escritor aos Hebreus disse que o sangue de Abel ainda fala, mas que o sangue de Jesus fala muito mais. Mas você vê o poder do sangue, porque a vida está no sangue. E é desse jeito, quando você quebra o seu vínculo com Deus, logo você quebra com as pessoas. Você vai quebrando a sua distância de Deus, vai destruindo com tudo. E aí o Abel oferece a oferta,
O coração dele estava certo, a oferta certa, o coração de Caim errado, a oferta errada, deu o resto para Deus. E o Senhor fala para ele, faz direito, porque vai ter aceitação para você. Mas ele passa por cima de tudo, mata o irmão, e o Senhor pergunta, onde é que está teu irmão? Eu lá sou guardião do meu irmão, eu lá sei onde está meu irmão. E observa que algumas pessoas, elas têm vivido dessa forma. Não importa mais nada, não importa o que Deus pensa, não importa o outro. Eu estou aqui sim, para cuidar do meu irmão. Mas agora, a minha resposta é, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não quero mais cuidar de ninguém, eu não vou cuidar de ninguém. Eu lá sou responsável pelo meu irmão. E a pessoa vai perdendo, né? Onde está o teu irmão? Ele respondeu, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha a resposta dele para Deus, que mal educado. E é por isso que ele se tornou um errante, perdido. E arruinou com a vida dele, com a descendência dele. A serpente do Éden, em Apocalipse, se tornou o dragão, porque a Bíblia fala que ela ia se alimentar do pó da terra. E o homem veio do pó. Então o diabo se alimenta do pecado das pessoas. E à medida que ele vai se alimentando do pecado das pessoas, que ele foi se alimentando, ele cresceu tanto que ele virou o dragão de Apocalipse. E nós vivemos os dias em que a Bíblia fala que ele tem tanta pressa. Então, ele ia intensificar. E nós vemos claramente o quanto ele tem intensificado. O Senhor nos chamou para uma vida santa. E esse texto nos ensina muito sobre essa postura santa. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos, santidade ao Senhor. E a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra, aquele turbante, estará sobre a frente da mitra. Estará sobre a frente da mitra. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas consagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas. E sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Então, tinha que ser feita uma lâmina de ouro colocada na mitra, no turbante, e aquilo tinha que estar na cabeça do sacerdote, Arão. Porque as pessoas precisavam entender, a começar pelo sacerdote, como deveria ser a vida com Deus. Santidade ao Senhor. Toda iniquidade tinha que ser abolida pela santidade. A santidade vai abolindo com a iniquidade. Quando você tem comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua intimidade com Deus, gera santidade, porque você ama tanto a Deus, que você não pode viver sem a presença dEle. Então você não quer entristecê-lo, você quer viver para agradá-lo, e é daí que vem a sua autoridade. Quando você vê uma pessoa sem autoridade, é porque ela já perdeu a intimidade.
Consequentemente, não há santidade. Se não há santidade, e a santidade é a evidência da salvação. Porque se eu sou uma pessoa santa, eu estou evidenciando essa nova vida. Se eu fui salvo em Jesus Cristo, essa salvação é evidenciada através de uma vida santa, separada. Então, nós temos que ser um povo dentro de um povo, um remanescente fiel, que vive diferente, como aqueles 7.000 que não se curvaram diante de Baal, que não beijaram Baal. Elias inicialmente achou que ele estava sozinho, mas o Senhor falou, não, ainda tem 7.000. Tem um remanescente que vive uma vida santa. Tem um povo, no meio deste povo, que não se curva às mesmas coisas que todo mundo se curva, que não fala a mesma língua que todo mundo está falando, que não faz concessões. Tem um povo, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então eu quero que todos vejam, aqui na mitra, santidade ao Senhor. Ouro, tinha que ter, essa inscrição tinha que ser feita no ouro, porque o ouro fala de justiça. O ouro fala de justiça, uma vida justa. É o padrão ouro. Quando você ouve falar, normalmente quando as pessoas falam, né, padrão ouro de qualidade, padrão ouro, ou seja, isso aqui é o que há de melhor, excelente. Então você vai escrever numa lâmina de ouro, santidade ao Senhor. As pessoas precisam ver, através do ouro, que é justiça, que eu vivo uma vida justa e santa para o Senhor. O sacerdote tem que ser o primeiro a se apresentar dessa forma. Tem que ter na mitra, tem que ter no turbante dele essa frase, santidade ao Senhor. Todos precisam ver santidade ao Senhor. É uma conduta, ele está proclamando às pessoas justiça e santidade. Uma vida justa, uma vida que ama a justiça e que persegue a santidade. Quando você diz que está andando com Deus, as pessoas esperam encontrar essa faixa em você, santidade ao Senhor. É a pessoa que você se torna é que pesa para Deus. Porque nós podemos errar, mas eu não sou aquilo, porque eu não sou praticante daquilo. Mas enquanto você pratica o pecado, você é um praticante da iniquidade. Você sabe que é errado, mas você escolheu viver como um escravo. Mas conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Se você crê na verdade, você não é um escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas algumas pessoas optam pela escravidão, que o pecado causa na vida das pessoas, porque elas não querem viver essa vida alinhada, elas não querem dizer não à sua carne. E a carne é insaciável. Eu disse esses dias, vou repetir, se o evangelho não muda você, por que mudaria alguma área da sua vida? Então algumas pessoas estão pedindo, muda meu casamento, muda meu financeiro,
muda no tal área da minha vida, mas o efeito regenerador do Evangelho é na sua alma, é no seu estilo de vida. Ele regenera o seu espírito, ele muda a sua alma, quer dizer, o seu centro de emoções, pensamentos, sentimentos, vontades. Ele altera tudo isso. Antes eu vivia de um jeito, agora eu não consigo mais viver desse jeito. Eu vivia no pecado, mas agora eu não consigo mais. Por quê? Porque a palavra entrou. Meu espírito estava morto e foi vivificado, regenerado. A minha alma foi salva, foi resgatada. Meu modo de pensar mudou. Minha visão de mundo mudou. Meu estilo de vida mudou. Eu cheguei pensando de um jeito, mas agora a palavra mudou o meu modo de pensar, mudou minha cabeça. Todo mundo tem uma teologia. Só precisa saber se ela é bíblica. O homem, de forma geral, tem uma teologia. Até o ateu tem uma teologia. Porque teologia nada mais é do que a visão que você tem de Deus. Qual a visão que você tem de Deus? Então, todo mundo tem uma teologia. Só precisa saber se ela é bíblica. Porque nos dias atuais, tem muitos teólogos, tem muita teologia, mas não é bíblica. Elas não são bíblicas. Elas são desalinhadas de Deus, desalinhadas da palavra de Deus. Esse tem sido o maior perigo. Porque foi o que Paulo falou, que esse seria um tempo de pessoas amantes de si mesmas. Você nunca viu um tempo onde as pessoas são tão amantes delas mesmas? É tudo eu, minhas vontades, e hedonia crescendo, e é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu sinto, e eu estou ofendido, e eu estou chateado, e você fala A, o sujeito entende B, você está falando uma coisa, ele está entendendo outra. Por quê? Porque ele está fechado no único mundo, no mundo dele, onde ele é Deus, o homo Deus, ele é Deus. Ele é o Deus da sua vida, porque tudo gira em torno dele. O que ele quer, o que ele tem vontade, o que ele sente, mas o que eu estou sentindo? E a minha vida? Não me deram, não fizeram. É um mundo onde vem injustiça em tudo. Querem tudo sem pagar o preço. Me dê. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e vai. E a lista cresce, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E o trem cresce, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e não para, tendo aparência de piedade. Mas negando o seu poder, afaste-se desses também. A lista vai. O Senhor dá os detalhes do tipo de gente que está aí. E algumas das piores pessoas estão dentro das igrejas. Isso é terrível dizer isso. Que algumas das piores pessoas que existem estão dentro das igrejas, mentirosos, traidores, rebeldes, enganadores, trapaceiros, hipócritas. Tentam falar, mostrar, como disse, aparência de piedade,
mas não tem palavra, não tem honestidade intelectual, não tem honestidade no caráter, não tem sucesso no caráter, porque o maior sucesso da vida de uma pessoa não é o patrimônio que ela tem, mas o caráter dela. Sucesso no caráter. Pessoas que não se vendem, que não se calam, que não se curvam, que lutam as guerras certas, que andam com as pessoas certas, que falam a língua do céu, que não tem vergonha de andar com a mitra e a faixa santidade ao Senhor. Ele é o Senhor. Santidade ao Senhor. Sede santos, como eu sou santo. Essa é a direção do Senhor para nós. E quando nós entendemos isso, sabe, a nossa vida muda completamente. Um dia eu preguei aqui, acho que no encerramento de jejum, sobre a linha da cobra. E nas montanhas de Washington, em Spokane, tem um lugar que ninguém entende. Chama a linha da cobra. Eles não sabem explicar por que as cobras não ultrapassam aquela linha. E sabe, quando você traz isso para a sua vida, é uma mensagem tão poderosa. É exatamente o que a Bíblia fala, o inimigo não o toca. Porque, como disse Jesus, ele não tem poder nenhum sobre mim. Ele não tem parte na minha vida. Mas algumas pessoas, elas querem autoridade sem santidade, sem intimidade. Aí elas viram os filhos de Seva, e olha que o pai deles era o sumo sacerdote. Então, em termos naturais, o homem era a maior autoridade religiosa. E os seus 7 filhos saem para expulsar demônios. E Satanás, o diabo fala, um homem endemoniado vira para eles e fala para eles, olha, Jesus eu sei quem é e Paulo também. Mas vocês não, e bateram neles, eles saíram nus, machucados, envergonhados, e assim tem sido a vida de algumas pessoas, elas estão feridas, elas estão machucadas, por quê? Porque elas estão lidando com coisas espirituais, sem nenhuma estrutura. E você não pode mexer com o que é sagrado de forma profana, lidar com o sagrado, com aquilo que é santo, de forma com a sua vida totalmente bagunçada e terminar bem. Olha, eu acabei de ler para você. Apartem-se de mim, eu não conheço vocês, que praticam a iniquidade. Quer dizer, eu estou até fazendo, estou ali, estou fazendo uma coisa boa, mas eu sou praticante da iniquidade, praticante. Olha, essa palavra, praticante. Eu tenho que ser praticante da santidade. Mas algumas pessoas, elas não são praticantes da santidade. Elas são praticantes do pecado. Elas sabem que aquilo está errado. É diferente daquele que é um cego. Eu não vou cobrar a vida de quem está morto. Você cobra a vida de quem se apresenta como vivo. Que vem e diz assim, olha, eu sou um cristão. Mas você vive como Cristo? Aí hoje em dia está muito na moda, né? Não, mas todo mundo erra. Não, errar todo mundo erra, mas não ser praticante. Eu não estou dizendo sobre errar. Eu estou dizendo sobre ser praticante, é outra coisa.
Errar é uma coisa, praticar o erro. Quando você faz a segunda vez, você está praticando. Davi errou muito, mas uma vez cada erro. Então o problema na vida da gente não é errar. Até o último dia da minha vida eu vou errar e nós vamos errar. Mas eu aprendi, eu tenho que aprender da primeira. Eu não preciso fazer a segunda. E alguns já estão, nessa vida, na prática, daquilo que sabem que é errado. Eu vi a história de um pregador que ele é piloto, e ele diz que estava voando, e de repente na aeronave dele aparecem ratos que ele vê que estão roendo os fios. E ele entrou em pânico, pensou, vai destruir isso aqui, eu vou cair. E na hora, naquela aflição, ele disse que ele teve como aquele insight mesmo, que é uma coisa espiritual mesmo. Sobe. E ele começou a subir. E à medida que ele foi subindo, mas subindo, os ratos explodiram. Só tem um jeito de você explodir com os ratos da sua vida. Subir. Subir como nunca. Ir para um lugar tão alto em Deus, onde os ratos não podem suportar. Eles não vão para esse lugar com você. Eles não podem ir até lá. Eles não podem. Como é que eu vou explodir com os ratos que estão roendo a minha vida? Porque é isso que o diabo faz. Inclusive, quando a gente sonha com rato, pode saber que é roubo, né? O rato é tão terrível que você sonhou com rato, é roubo. É roubo. Clama o sangue, repreenda, que é roubo. Alguma coisa que vem para te roubar. Alguma coisa. Rato é horrível. Não é bênção, obviamente. Rato é praga. Na Bíblia é praga. Mas quando ele subiu naquele lugar para onde ele foi, com a sua aeronave, ratos não podem suportar. Quanto mais você sobe, os ratos vão explodindo. Quer explodir com os ratos da sua vida? Suba! Vá para um lugar que você nunca foi. Suba tão alto que o mal não possa suportar. Nós precisamos entender sobre santidade. Uma vida pura, uma vida santa. Sermos essa luz que brilha em meio às trevas. E se as trevas têm aumentado, é porque o pecado aumenta dia após dia. E falta luz. Onde tem trevas e ausência de luz. Se a luz aumenta, as trevas são dissipadas. Gente, isso é tão claro. É pedagógico. Apaga a luz, acende a luz. Quem não entende isso? Se você é luz, você entra num lugar, as trevas não podem suportar, você vai dissipando. Gente, é tão impressionante que até um fio pequeno de luz, uma velhinha pequenininha, já é capaz de ser um ponto de luz e dissipar um pouco daquelas trevas, não é? E cada um de nós, não é isso que a palavra fala? Que nós precisamos ser como esses astros que brilham e iluminam uma geração que está em trevas? Astros brilhando. É assim que temos que viver a vida. Fazer a oração do Pai Nosso
entendendo que ela é afirmativa e não rogatória. Eu afirmo isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Através da minha vida, da sua vida, porque Ele é o Pai nosso. Santificado seja o teu nome. Quem é que faz isso? Nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Eu trago o céu e aqui é feito, aqui na terra é feito como é no céu. Se eu sou um cidadão do céu, eu vivo como cidadão do céu, eu trago o reino. Eu estou afirmando isso, eu vou viver aqui como é no céu. Perdoa os nossos. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Hoje, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. O hoje é de Deus, o amanhã é do diabo. O hoje é de Deus, o amanhã é de Satanás. Nunca esqueça disso, o hoje é de Deus. A salvação é para hoje, o dia favorável é hoje. O dia que se chama hoje. Dai-nos hoje. Hoje, o pão de cada dia. Dai-nos hoje, eu tenho certeza que Ele vai me dar hoje toda a provisão que eu preciso para hoje. Então eu não me preocupo com amanhã, eu me preocupo com hoje, porque o que eu vou viver amanhã depende de como eu estou vivendo hoje. Hoje. Perdoa os meus pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas. Porque o Pai é nosso, mas o pecado também é nosso. O Pai é nosso, mas o pecado também é nosso. Então essa ideia de que o outro é pior do que eu, não, o pecado é nosso, o Pai é nosso, o pecado é nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós, eu estou afirmando, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Eu já estou afirmando. Como é que é o meu estilo de vida? Perdoador. Mas nós vivemos num mundo que não perdoa. Isso é ser cristão? Isso é ser santo? É gente que traz coisas o tempo todo, remoendo. Por isso que ele não tem vida. Não dá, porque ele não anda, ele não vive o hoje, ele não segue em frente. Não nos deixes cair em tentação. E a pior tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o reino. Teu é o reino é o de Deus. O poder e a glória. O poder e a glória. O reino, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? A pior tentação é você não entender isso aqui. O pior mal é você ir contra o que você mesmo orou, é você viver desalinhado da única oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sabe o que eu entendo? Nós estamos sentados à mesa com o Pai. Aí tem a comida e tem a travessa de bifes, aqueles bifes maravilhosos. Não vai atiçar fome, ainda não terminou a reunião. Guarda esse estômago, não começa a ficar... Ai, bicho, já está nas costas. Já eu começo a aterrissar. Agora vamos lá.
Aí está lá o bife, aquele bife maravilhoso. Tem a couve, tem o jiló, tem a abobrinha. E aí você fala assim para o pai: ô pai, passa o bife para mim. E aí, ele pega o jiló. E ele te passa o jiló. Aí você fala assim: pai, eu pedi o bife. Ele olha para você, como aquele pai amoroso que ele é, e fala assim: come o jiló primeiro. É você parar e entender que Ele sabe o que é melhor para mim. E às vezes Ele vem e só diz isso para mim: come a couve primeiro. Come o jiló primeiro. E você tem que olhar naquele olhar doce, amoroso, e sorrir ainda feliz e comer feliz o seu jiló. Porque papai sabe o que é melhor para mim agora. Daqui a pouco, ele passa a travessona de bife acebolado. Ele sempre sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes tudo o que ele está dizendo, calmamente, tranquilamente para você, você pediu uma coisa, ele passou outra, e você está falando: não, pai, mas eu pedi, foi isso aqui que ele está dizendo. Não, pega isso aqui primeiro. Come primeiro. Você vai entender mais tarde. Mais tarde você entende por que ele passou primeiro o jiló ou a couve. Quando nós entendemos, porque eu tenho intimidade com Ele, eu conheço o Pai, eu tenho intimidade. Então eu vou pegando o jeito dele trabalhar, sabe? Por que eu vou questionar? Eu só vou me alinhar e vou botar para dentro o que ele acha que é melhor para mim agora. Porque o bife continua na mesa. Daqui a pouco ele está passando para mim. Mas se eu peço uma coisa e ele me dá outra, não é porque ele não entendeu. É porque ele sabe o que é melhor para mim agora. Essa é a vida com Deus. É uma vida segura, onde você não tem que temer e nem se preocupar, porque você está à mesa com o Pai, porque você está sendo guiado por Ele, você tem intimidade com Ele, você sabe que o modo de trabalhar dele é perfeito, ainda que não seja tão agradável naquele momento, mas é sempre perfeito. Você sabe que quanto mais você sobe, mais perto dele, e mais aquilo que estava atormentando você vai desaparecendo. Você sabe que tem um lugar em Deus onde o mal não te toca. A linha da cobra. E esse lugar é um lugar de santidade. Você sabe que Deus é santo e para andar com Ele, você não pode andar de qualquer maneira. Para cumprir com o seu propósito, com o propósito que Ele tem para a sua vida, e cumprir com o seu destino, você sabe que você não pode viver uma vida desalinhada dele. Tem muitas escrituras
que eu poderia ler para você e fundamentar cada palavra que eu estou falando. Vou ler algumas. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. É a água da palavra. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim os ungirás. Eu preciso da água da palavra, eu preciso da unção do Espírito. A unção libera sobre a nossa vida, libera a vida. Você é capacitado a viver num nível, a fazer coisas que você não se sentia capaz. A unção faz isso. E tudo isso vem de onde? Dessa vida com Deus. Paulo disse assim, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro de fato. Continuarei a alegrar-me. Gente, isso para mim é de uma grandeza. É tão profundo isso aqui. O homem estava tão focado na vida dele com Deus, que os seus discípulos chegaram e foram falar com ele. Paulo, tem uns caras pregando aí a palavra. Ele disse, olha, tem gente que prega por inveja, por rivalidade. Agora, tem gente que prega por boa vontade. Agora, quer saber? Tem gente que prega por ambição egoísta, não tem sinceridade. E muitos desses, ele mesmo fala, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Alguns pensaram, vamos pregar o que Paulo prega, porque ele está preso mesmo, e nós vamos pesar a vida dele e mostrar que ele está incapacitado. Paulo fez mais dentro da prisão do que qualquer outro que estava fora. E ele disse, escuta, preste atenção para quem estava preocupado. Paulo estava tão ligado em Deus, no propósito dele, no chamado, que ele disse uma das coisas mais sábias. Importa que Cristo está sendo pregado. Olha a mente santa desse homem. Ele sabia que essas pessoas não valiam nada. Mas ainda assim, Deus um dia usou a mula. E podia usar aqueles egoístas, aqueles invejosos. Olha só, eles não iam ter recompensa nenhuma. Mas achando que estavam prejudicando Paulo, eles estavam achando que estavam prejudicando Paulo. Eles estavam espalhando ainda mais o nome de Jesus a outras pessoas. E sempre tem aquele que vai receber e não vai querer aquele padrão daquele que pregou para ele. Quantas pessoas que foram trazidas por alguém que a pessoa não tinha conduta correta. Depois aquela pessoa nunca mais voltou e a pessoa firmou na igreja, está até hoje, é um instrumento de Deus. Quem pregou para ela naquele momento? Foi uma espécie de mula. Mas, pode não ter sido o coração daquela pessoa, aquela pessoa pode não ter tido a intenção, uma intenção pura no coração. Mas Deus é capaz de pegar aquilo, Ele não desperdiça nada, e transformar aquilo numa boa coisa. E Paulo disse isso, importa que o nome do Senhor seja pregado. Porque a mente dele estava envolvida no todo, não tinha egoísmo nele, não tinha inveja nele, não tinha um peso. Ele queria que o nome do Senhor fosse levado a toda criatura.
E ele deixou claro, não importa. Gente, o coração desse homem, ao falar isso aqui, e quando ele ficou sozinho, ele disse, todo mundo me deixou. Porque chegou um momento que ele era sinônimo de problema. Todo mundo me deixou. Mas Deus foi comigo e que o Senhor tenha misericórdia deles e não impute sobre eles isso. Isso é grandeza. Isso é ser maior por dentro do que por fora. Isso é entender como o reino funciona. Deus quer santidade. Deus quer uma mente pura. Isso começa aqui dentro. Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. E Paulo só conseguiu dar essa resposta para aquelas pessoas que estavam preocupadas. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Você não vê amargura, porque quando você tem intimidade com Deus, você está andando com Deus. O mal não te toca, ele não consegue o intento dele. Ele não consegue fazer o que ele quer fazer. Deus está nos chamando para uma volta. Para uma vida pura. Para uma vida santa. Ele está nos chamando para subir. Vai, sobe, vem para mais perto de mim. Eu não quero você distante. Vivendo uma vida que não está levando você a nenhum lugar bom. Algumas pessoas, elas simplesmente estão jogando a vida delas fora. E quando você chega perto, elas estão envolvidas com as coisas mais estúpidas, pequenas, que está achatando com elas. Elas vão se tornando, quando elas se distanciam de Deus, cada vez mais irrelevantes. Vão perdendo o crédito, a importância. Todas as pessoas que eu vi permitirem a contaminação no coração, sentimentos, elas foram sendo esquecidas. Elas foram sendo deixadas, porque elas não são um exemplo. Elas não chegam para edificar, mas ou para contaminar, ou para fazer as mesmas reclamações. Elas não viram a página. E o que está por trás disso? Elas não vão na causa. Elas precisam voltar para Deus. Construir um relacionamento íntimo com Deus. É daí que vem uma vida santa e autoridade. É da santidade que vem a autoridade. É a santidade que é a evidência da salvação. Porque como uma pessoa diz que é salva? Se ela é praticante do pecado. Ela diz que é salva. É óbvio que a nossa vida não é assim, ora estou salvo, ora não estou salvo, ora estou salvo, ora não estou salvo. Não é isso. Se eu não sou praticante do pecado, eu vivo uma vida com Deus, eu erro. Mas eu não sou praticante dele. É óbvio que eu continuo tendo certeza, convicção da minha salvação. Mas como, pergunto eu, uma pessoa que ora, diz que crê, ora, está assim, rolando na lama. Que vive na prática de algo que ela sabe que é morte. Morte espiritual.
Não foi isso que o Senhor falou? Morrendo morrerás para Adão? A partir do momento que você morre espiritualmente, a morte espiritual, que é a pior das mortes, obviamente vai chegar um momento que você vai morrer fisicamente, isso aí todo mundo sabe, mas morrendo, morrerás, quer dizer, você vai morrer um dia, mas já está morto espiritualmente. Falou para Adão, morrendo morrerás. Se você toca no que é errado, no que é pecado, que eu disse para você não tocar, morrendo morrerás. Você morre espiritualmente. A morte física é inevitável. A morte espiritual, não. A morte física é inevitável, eu não posso impedir a morte física, mas a morte espiritual, sim. Porque o crente nunca morre. Então a ideia é que eu nunca morra. Porque se a minha vida termina aqui, eu continuo vivendo com Cristo. Eu continuo, a minha vida continua. Nada para. Quando você vê em Zacarias a passagem do sumo sacerdote Josué, você vê, ele me mostrou, Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para lhe opor. Aí a Bíblia fala, e o Senhor disse, olha só, então tem o anjo, mas Satanás está aqui, ele está diante do Senhor, mas Satanás ainda tinha poder sobre ele, por quê? E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai estas roupas sujas dele. Aqui, ó. Ele estava diante do Senhor, era um sacerdote, tinha o anjo. E o Satanás o acusava. Tem uma tradução que fala acusava, ali falou opor, aqui na King James, não sei se é na NVI, que fala o acusava, mas por quê? Por quê? Por quê? Roupas sujas. Agora o Senhor repreende Satanás e diz, tira as roupas sujas dele. Eis que fiz a iniquidade passar diante de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse, coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça, até a mitra estava suja. O que estava na cabeça dele estava sujo, a roupa estava suja. Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha causa. E também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Se você andar nos meus caminhos, nunca mais se vestir de roupas sujas, o que mostra a parte, como ele era o sumo sacerdote, mostra toda a parte espiritual da nação. Eu vou manter você nesse lugar aqui, alto. E Satanás não vai poder mais se opor a você. Mas ele estava lá diante do Senhor, mas roupas sujas, mitra suja. Ou seja, espiritualmente, ele estava sujo. Como que você pode estar diante do Senhor e Satanás do lado, se opondo? Porque suas roupas não estão adequadas. Você não tem autoridade. A sua parte espiritual está destruída. Porque aqui fala de uma parte espiritual destruída. E se o espiritual vai mal, todo o resto vai caminhar mal.
Essas roupas sujas simbolizavam a impureza do povo, a consequência do pecado, as falhas dos sacerdotes. Tinha muita coisa para ser consertada. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo na tua cabeça. Em todo? Em todo? Em todo? De novo, em todo? Diga para você, em todo tempo. Minhas vestes precisam ser alvas. E nunca pode faltar óleo na minha cabeça. A unção do Espírito. Não pode. Não pode. Eu preciso da unção do Espírito. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região espalhou a sua fama. O nosso poder vem da unção do Espírito, do poder do Espírito. É daí que a nossa vida cresce. Numa casa, numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude. Tem alguns com quase 60, ainda que os desejos malignos da juventude. Fazendo coisas que o Senhor já estava combatendo entre os jovens. Alguns estragando com a vida. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Siga o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Gente, a Bíblia não tem dificuldade. Como é que você vai dizer, não entendi isso aqui, o que você não entendeu? A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? De novo? Santificados? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Você pode se abster disso. Fica longe disso. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Meu corpo tem instintos, tem isso. Eu tenho que saber controlar e dizer para o meu corpo, não vou dar para você o que você quer. Você controla o seu corpo. Não! Controlar o próprio corpo. Controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado. Como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele estava falando para crentes. Pagãos vivem de forma descontrolada. Porque eles não conhecem a Deus, eles são tolos, são cegos, são possessos por demônios. Como que uma pessoa diz que é de Deus e vive sem controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa? Seu corpo tem que viver de forma santa e honrosa. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Eu não vou destruir com a minha própria vida, nem com a vida do outro, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para... Vamos repetir, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade, diga santidade, santidade ao Senhor. Diga, o Senhor me chama para uma volta, para uma vida santa. A palavra é santidade, santidade.
A frase é: santidade ao Senhor. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem. Ah, então você não está rejeitando a mim, mas a Deus, que lhes dá o seu Santo Espírito. Você não está rejeitando o pregador. Você está rejeitando o próprio Deus, porque a palavra não é do pregador, é de Deus. Não, nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira e dizer, não, está tudo bem, no final vai dar tudo certo. Não. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você está exalando a fragrância do conhecimento de Cristo? Através do seu testemunho de vida, as pessoas estão sentindo o cheiro de Cristo? Você cheira Jesus? Pelo que você vem fazendo nos últimos tempos, ontem, essa noite, você pode dizer que passar perto de você é sentir um aroma gostoso de Jesus? Se dar um abraço em você agora é ficar impregnado do cheiro de Jesus? Ao conviver com você, entrar na sua vida, na sua casa, porque você sabe que se a gente chega, entra num lixão, você sai cheirando aquilo. Numa floricultura, numa perfumaria, numa loja de essências. Não é? Dependendo do lugar que você entrou, você ficou, você sai cheirando, não é? Você cheira, você é a casa, a morada do Espírito. Você cheira Jesus? Dá para sentir no seu cabelo, em você, aqui quando abraça você, você cheira Jesus? Sua casa cheira Jesus? Seu carro cheira Jesus? Tudo na sua vida cheira Jesus, tem cheiro de Jesus. É possível perceber Jesus em você? Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. E estão, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte. Para quem não quer mudar, você cheira a morte. Para aqueles, a fragrância de vida. Para quem quer mudar, para quem está sendo salvo, cheiro de vida. Para quem não quer mudar, cheiro de morte. Igual eu, quando não queria saber de Jesus, que minha mãe aparecia com a Bíblia. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, mãe, não vem de novo com a Bíblia. Lá vinha minha mãe, eu não podia aparecer que minha mãe aparecia com a Bíblia. Ai, como você não quer, me deixa quieta, eu quero pecar em paz. Porque cada vez que você lê a Bíblia, eu não peco em paz. Que maravilha que ela não desistiu. Porque a fé vem do ouvir, e do ouvir, e do ouvir. E uma hora, algo acontece que você para e diz, não. Eu peguei o pior caminho, eu preciso me voltar para Ele. Deus está chamando para uma volta. E tem que ser agora.
Não dá mais para esperar. O que você vai esperar desse mundo? Os sinais estão aí em toda parte. O que algumas pessoas estão esperando para correr para Cristo, se esconder nele e se colocar nesse lugar onde o inimigo não te toca? A linha da cobra, onde elas não ultrapassam, onde há proteção. Mas esse lugar é um lugar onde só os corações puros e quem ama a santidade pode ficar. Deus está nos chamando. Ele quer corações puros, gente que ama a santidade, que coloca o corpo, como disse Paulo, em sujeição, para honrar a Deus acima de tudo. Vamos nos colocar em pé e concluir com uma reflexão. Eu estou cheirando Jesus? Eu sou um vaso de honra? Eu represento? Eu tenho honrado o Senhor com a minha vida, com o meu estilo de vida, com as minhas escolhas? As minhas roupas estão limpas, a minha mitra também, eu tenho essa faixa, essa lâmina fina de ouro. A justiça está aqui na minha testa. As pessoas ao olhar para mim conseguem ver a justiça e a frase, santidade ao Senhor. Seus colegas de trabalho conseguem ver isso de maneira que, perto de você, eles não falam palavrões, eles não falam piadas sujas, eles não comentam algumas coisas, eles têm um comportamento diferente, porque você os constrange. Sua família tem um respeito especial por você, pelo que você carrega, pela pessoa que você se tornou. Todo mundo olha para você e consegue enxergar uma autoridade, porque você nunca faz parte da hora da fofoca, dos comentários desnecessários, das palavras precipitadas. Você sempre tem uma palavra sábia como a de Paulo. Eles chegam lá: Paulo, os caras estão pregando isso e aquilo. Eu sei que tem todo tipo de gente falando de Jesus, mas importa que o nome dele seja pregado. Meu Deus, que grandeza! Será que quando você está à mesa com seus familiares, o que sai são palavras sábias, profundas, de perdão, de amor, de bênção? Será que você é o primeiro a dizer: gente, não vamos falar disso, vamos abençoar essa pessoa? Eu a abençoo em nome de Jesus. Não vamos falar disso, vamos falar de coisas mais elevadas. Será que você é sempre o primeiro a se levantar e dizer: não, eu vou ceder aqui, porque o maior é o que serve, é o que cede? Responda para você. Está sentado você e o seu cônjuge à mesa, o seu filho, alguém da sua família, e vamos voltar para a comida. Eu já vou te liberar, aguente, filho.
E você vai comer o seu bife. Eu não sei qual será o cardápio de hoje, da ceia, de Páscoa. Talvez bacalhau, né? Pode ser. Mas vamos para o bife novamente. Tem um grande e tem um pequeno. Você pode ter tido o desejo de pegar o grande, mas por causa do seu princípio cristão, em dar honra ao outro, como diz a Bíblia, você o exercitou naquele momento e pegou o menor. É assim que a sua cabeça já funciona? Tem uns que olham para o lado, outros olham para baixo. Vamos então fechar os olhos, né? Eu não tive resposta. Mas sabe, às vezes naquelas mínimas coisas, nós vemos o quanto nós ainda estamos voltados só para nós. E quando nós já tiramos o olhar de nós, e não vemos perdas, mas sempre enxergamos aquela atitude de Jesus. Jesus partindo o pão, Jesus preparando o café da manhã para eles na praia, Jesus lavando os pés, Jesus servindo a todos, Jesus oferecendo o melhor. Não foi isso que ele falou? Que ele não veio para ser servido, mas para servir? Você pensa com essa cabeça, porque às vezes é naquela, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Às vezes naquele momento você olha ali e você tem a vontade, eu queria esse maior, mas quer saber? Eu vou dar honra a essa pessoa. Eu vou pegar o menor. Isso é um exercício para a minha própria carne, de doação. E quando você começa nas mínimas coisas, você expande. Você vai ser incapaz de prejudicar uma pessoa. Seus negócios serão sempre assim. Tem que ser bom para os dois lados. Se não for, não é bom negócio. Toda pessoa que eu vejo prosperar, tem um princípio, queridos, que eu encontro nas pessoas mais bem-sucedidas, é o da generosidade. É impressionante. Quando esse princípio se torna, a pessoa se torna isso. Ela se torna o princípio, ela se torna generosa. Ela entende o que ela não quer para ela não quer para o outro. É impressionante quando a forma dela negociar, a forma dela trabalhar, a forma dela conduzir a vida dela, é com base na generosidade, na doação. A Bíblia não falha. Essas pessoas são as mais agradáveis de você estar. Elas são bem-sucedidas, é gostoso ouvi-las. A presença delas é agradável, sabe? Você não tem pressa. Você esquece até da sua agenda, porque é gostoso, o papo é agradável, o assunto, vai embora. Por quê? Porque você está diante de alguém que é maior por dentro. Ela tem esse princípio enraizado nela, porque ela se tornou isso. Ela não aceita ser o eterno filho. O que você vai me dar? O que você vai fazer por mim? E eu? Não, ela não suporta isso mais. Mas sim, o que ela pode fazer para que a vida das pessoas fique melhor? O que ela pode fazer para aliviar, para melhorar? Para contribuir? Não foi por acaso que Paulo citou o que Jesus mesmo falou, é melhor dar do que receber. Jesus disse, dai, e você vai colher o que você planta. Eu sempre disse, eu acho que eu tenho alguns cultos ainda, principalmente da Celso Garcia, que eu falava muito,
Ó, você quer colher amor? Plante amor. Generosidade, plante generosidade. É o sucesso no caráter. Como que eu vou colher um negócio que eu não plantei? E Jesus disse, ó, dai. Sabe o melhor que você pode às pessoas. Saindo daquilo, ai, eu não estou bem, ai, não estou isso. E alguns vivem assim. Me entendam, me entendam, me entendam. É só o mundo dele. E Jesus quer que você seja maior do que qualquer sentimento. Você se torna uma pessoa onde nenhum sentimento tenha controle sobre você, mas sim o princípio. Você vai se tornando aqueles princípios. Aquilo se torna tão vivo dentro de você que você se torna aquilo. Você vira aquilo. Aquilo é você. Então dai. E o que vai voltar? Uma boa medida, recalcada, sacudida para caber mais quando está na NVT, transbordante, derramada, quer dizer, Deus é um Deus extravagante, tudo o que Ele quer fazer, a medida dele é derramada, 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 tem que ser derramada. Por quê? Porque ele já pensa, não é só para ela, é mais do que o suficiente. Então você vai tendo mais e mais. É sabedoria, é inteligência, é generosidade, é a visão certa, é o conselho certo, são 7 espíritos, o candelabro, as 7 lâmpadas acesas em você, iluminando a sua vida e iluminando a vida dos outros. Isso é incrível. Deus dá mais do que o suficiente. E não é para mim, não é para parar em mim. É para ir adiante. É por isso que quando eu não entendo o princípio da mordomia, da generosidade, de uma vida doadora, quem está perdendo com isso sou eu. Quando eu vivo em torno de problemas, e eu e minhas questões, eu sou uma pessoa infeliz. Mas quando eu vivo uma vida onde Cristo reina, não tem como sair outra coisa de mim, senão o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo. Afinal, somos cristãos, não é? Nós vivemos de acordo com Cristo, não é? Nossa fé é o cristianismo, não é? Nós temos a cara de Cristo, o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo, a natureza de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, as obras de Cristo, o estilo de vida cristão, o estilo de vida de Cristo. Não, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. É um chamado à volta. É um chamado? Para quem? Para perto dele. Para perto dele. Intimidade gera santidade, que gera autoridade. Intimidade. Com seus olhos fechados, a mão no coração, comprometa-se com Ele. Porque há orações que nós fazemos, talvez quantas orações, quantas imposições de mãos, quantas unções, e tudo isso nos dá força, é importante, mas sabe, tem que ter aquele momento que eu tenho que entender definitivamente. Sabe, é eu e Deus aqui. Eu tenho que me voltar para Ele, me agarrar a Ele.
ter intimidade com Ele, uma vida santa, uma vida que o honra. Eu saio daqui decidida a ser um vaso de honra, a viver nesse nível alto, onde o inimigo não vai me tocar, onde os ratos explodem, onde o mal não pode atravessar. Num nível tão alto que quando eu peço uma coisa e Ele me passa outra, eu olho nos olhos dele com gratidão. Eu recebo a palavra, Senhor, diga para Ele. E eu sei que o Senhor está falando comigo, eu tenho graça para isso, eu tenho unção para isso, eu tenho poder para isso. E eu saio daqui para viver esta vida, Senhor. Oh meu Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Vem Espírito Santo, venha com poder, toma as mentes e os corações, faz uma grande obra, transforma, liberta, levanta, toca, mexe no caráter, toca, Senhor, traz renovo nas mentes, um renovo interno, uma transformação, um impacto tão grande, que essa pessoa, ela precisa voltar, ela sinta impelida a voltar, constrangida a voltar, que nesse momento dentro dela ela não possa suportar a distância, ela não possa mais suportar a mesma vida, o mesmo estilo de vida, que ela não possa suportar, mas que ela queira, com a força da vida dela agora, aquilo que cabe a ela e a graça que vem do alto, se voltar para o Senhor de tal forma, onde a vida dela vai representar o Senhor, vai mostrar a sua glória, vai honrar o teu nome, vai tocar corações. Ela, o modo de falar, de viver, o estilo de vida dela, vai transformar a fragrância do Senhor, vai exalar dela, só de olhar para ela, só de andar com ela. Paulo falou para nós provarmos os espíritos. As pessoas, ao se aproximar dela, vai provar do Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. Hábitos saudáveis, atitudes perdoadoras, generosas, um estilo de vida que te honra. Eu oro, Senhor, por uma conscientização tão profunda, que essa pessoa tenha se levantado aqui para nunca voltar para o mesmo lugar, que ela esteja se voltando para o Senhor, para nunca mais retornar àquele lugar, onde práticas que só contaminam, faziam parte da vida dela, faziam porque não vão fazer mais. Eu tomo posse que daqui não sai mais nenhum praticante do pecado, mas só praticantes da santificação, praticantes do temor, amantes do Deus vivo. Pessoas tão quebrantadas, profundamente quebrantadas, profundamente quebrantadas. E quebrantamento é quebra de argumentos. Eu oro para que não tenha mais argumentos, mas uma submissão absoluta. Que ela esteja se curvando diante do Senhor completamente e se rendendo aos seus pés. Chega. Senhor, tem pessoas aqui que elas não precisam de mais nada. Elas não precisam de mais nada. Não é mais uma gastronomia ou comprar algo ou fazer algo.
O Senhor está dizendo claramente, você acha que o seu problema é esse ou aquele, é financeiro ou é familiar? O seu problema é espiritual. O problema, Senhor, das pessoas é esse, é o espiritual, porque quando o meu espiritual caminha bem, está vivo, todo o resto vai caminhar bem, porque se o meu espírito está tomado pelo Senhor, eu não vou conseguir viver de outra maneira. Eu não quero te entristecer, eu não quero perder essa comunhão, essa paz, esse amor, essa intimidade, eu não quero. Eu só quero o Senhor. Eu quero o Senhor, o Senhor me dá paz, me alimenta, me preenche. Afinal, Senhor, o mundo está do jeito que está, porque tem buscado coisas que não alimentam, que não preenchem. Algumas pessoas estão com a vida arruinada, porque têm buscado coisas que não alimentam, que não preenchem. E só o Senhor pode nos alimentar, nos preencher, alimentar a nossa alma, que se ela não é alimentada pelo Senhor, ela vai em busca de ser alimentada, ela vai em busca de alguma outra coisa, porque a verdade é que a fome não muda. Se eu não tenho fome pelo Senhor, é porque eu estou com fome de outras coisas, e eu oro para que ela esteja faminta pelo Senhor, apaixonada pelo Senhor, queimada, que daqui saiam pessoas queimadas, impactadas, tomadas por essa palavra, decididas a viver nesse nível alto, onde o Senhor vem em primeiro lugar, onde a comunhão vem em primeiro lugar, a intimidade, porque a intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera uma vida plena. Toca, Espírito Santo. E a obra que nenhum homem pode fazer, o Senhor pode, porque o Senhor convence. O Senhor é que convence uma pessoa da vida santa e bela que ela deve viver, porque uma vida santa é bela, é perfumada, é agradável, é cheia de paz e de alegria. Mas uma vida de pecado cheira mal, diz a sua palavra. É pesada, é angustiante, é derrotada. Mas uma vida santa não. É uma vida cheirosa, florida, alegre, onde o mal não toca, onde há tanta paz. Ela dorme bem, ela come, ela vive a vida, porque ela não teme o amanhã. Ela está vivendo muito bem o hoje dela. Continue falando, tocando, Senhor. Eu sei que o Senhor ama o teu povo, ama a tua igreja. E que saia daqui um povo cheio da tua presença, Espírito Santo. Com essas 7 lâmpadas acesas, que seja um candelabro vivo. Um povo tomado da sua presença e decidido a viver uma teologia bíblica. Porque quem não conhece a palavra, quem não conhece o Senhor, cria um Deus, cria um sistema próprio. Mas que hoje essa volta esteja acontecendo. Antes de eu dar o amém, diga para Deus que você, aquilo que só você sabe, e que significa uma volta. Senhor, eu estou parando com isso. Senhor, eu estou tomando essa decisão aqui. Eu estou me voltando para o Senhor. De uma maneira que eu ainda não tinha feito. Ou talvez até fez, mas parou. Como Adão. Onde você está? Que não está na minha presença. É a pergunta. Onde você está? Porque saiu do lugar que costumava estar.
se esconde? Porque tem medo. Porque se cobre com essas folhas de figueira inúteis. Vamos, se comprometa com Deus. Fala com Ele, eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando para aquele lugar que eu nunca devia ter saído. Eu estou me voltando para o Senhor, para esse lugar de intimidade, de santidade, de pureza. E eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, eu vou reparar o que eu preciso reparar, eu vou me jogar, eu vou viver uma vida neste nível alto. Essa vida santa. Eu estou colocando essa faixa na minha cabeça. Santidade ao Senhor. Eu vou viver uma vida santa todos os dias da minha vida. Enquanto eu existir, será assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu tomo posse disso, Senhor, eu creio, eu possuo, e assim será. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.